É um prazer novamente no nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje eu tenho o prazer de estar com a Monique Barueco, que eu conheço há muito tempo. E ela é naturopata. Vamos conhecer um pouquinho o que é a naturopatia, de onde que surgiu esse interesse nela e para vocês que de repente também desperta esse interesse para essas práticas mais integrativas. Olá, Monique, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Diz uma coisa, de onde que surgiu o seu interesse na naturopatia? Bom, eu comecei fazendo faculdade de economia e durante a faculdade de economia eu já me interessava, mas na verdade era um hobby. Eu estudava sobre as práticas naturais, sobre homeopatia, aromaterapia, só que era um hobby. E exerci a minha profissão de economista durante muitos anos da minha vida, mas sempre estudando essa parte da medicina natural. Até que eu tive que, foi quase um chamado, falei, não, eu tenho que seguir isso. As pessoas começaram a ir lá em casa para eu atender, mais os amigos, os conhecidos, né, para entender o que estava acontecendo. Eu sempre entendi sobre fitoterapia. E aí eu vi que não, acho que esse é meu chamado. Mas na verdade começou comigo, porque eu ficava muito tempo internada, ninguém descobriu o que tinha de errado comigo. Eu ficava internada mais ou menos uns 4 ou 5 vezes por ano, tomando soro, tomando vários medicamentos, e ninguém descobriu. Eu perguntava o que está acontecendo e ninguém sabia. Aí eu falei, eu tenho que ir atrás então. E eu comecei a estudar sobre exames laboratoriais primeiro. Eu comecei a fazer vários exames de sangue e comecei a pesquisar sobre isso para entender o que tinha de errado comigo, através do meu exame de sangue. E ali eu comecei a descobrir que aqueles parâmetros do exame de sangue não eram os corretos, aquela estatística. Então eu comecei daí a entender como que estava principalmente minha vitamina D, minha vitamina C, zinco. E eu via que eu estava com 14, por exemplo. Quando eu estava bem mal, eu estava com 11, 14. Aí eu via que não era muito bem aquilo. E o médico falava que estava ok. E eu não me contentava com aquilo. Então, comecei a pesquisar. Eu falo que o mundo da naturopatia se abriu para mim através da vitamina D. Legal. E o que é, para quem está assistindo a gente, a naturopatia? A naturopatia, ela é conhecida como uma medicina natural, né? Ela é complementar à medicina alopática, digamos assim, né? E ali dentro dessa medicina natural, ou da medicina integrativa, como o SUS costuma chamar a naturopatia, né? Costuma chamar de medicina integrativa. Ali a gente tem várias práticas que podem complementar a alopatia, como a aromaterapia, que eu falei para vocês agora há pouco, como a acupuntura, né? São diversas práticas que a gente pode estar implementando junto para complementar, muitas vezes, um tratamento de saúde. E quando a gente fala em naturopatia, o que a gente enfoca na naturopatia? Eu já ouvi você falar bastante em terreno biológico. Isso. O que é? Como que funciona? Tá. Vamos entender primeiro o que seria essa medicina integrativa, né? Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente está falando do ser humano como um todo. A medicina ortodoxa, a tradicional, ela meio que cortou o ser humano e cada médico agora, eu sou especialista em coração, cardiologista. Eu vou pegar o especialista em fígado, hepatologista. E muitas vezes a gente não entende que um órgão está ligado ao outro. Então eu preciso entender o ser humano como um todo, o corpo humano como um todo, como que os meus órgãos estão interligados, né? Como que meu dente está interligado com o coração, como que a minha boca, a minha língua está ligada com, por exemplo, o meu fígado. Então, eu preciso entender do ser humano. Por isso que a gente fala de terapia holística. O que significa o holístico? É o ser humano, eu entender o ser humano como um ser integral e único. Né? Então, eu preciso olhar para o ser humano como um ser único e tratar ele na sua individualidade. E é isso que dentro da naturopatia a gente faz. E falando da limpeza do terreno biológico, por exemplo, se a gente vamos imaginar um aquário. E dentro desse aquário tem um peixe. E esse peixe, ele está doente. Então o veterinário vai lá, vai tirar esse peixe desse aquário, vai tratar esse peixe, vai dar remédio, vai dar vitamina e vai voltar para esse aquário aquele peixe que ele tratou. Só que aquela água, imagina aquela água do aquário que não foi tratada. Ali tem lodo, tem resto de comida, ali tem fezes, tem xixi daquele peixe. Não limparam a água, só trataram o peixe e voltaram o peixe para aquele aquário. O que vai acontecer com aquele peixe?
ele vai ficar doente novamente, porque não tratou o meio em que ele vive. Então, a gente precisa tratar o meio e não somente a causa, né? Então, a naturopatia, ela vai na causa e não sintomas. Então, a gente pode dar um remédio para tirar os sintomas e não tratar a causa. E a gente não quer isso, a gente quer ir na causa daquele problema. Então, a limpeza do terreno biológico é você limpar a água daquele aquário, é você tratar o peixe e tratar a água também. O que seria a nossa água? Falando agora de ser humano, é a gente tirar metais pesados do corpo ou metais tóxicos, é a gente tirar, né, limpar, fazer uma desparasitação, tirar parasitas, fungos, vírus, é a gente cuidar sobre a radiação eletromagnética, que isso também é uma forma, né, da gente se contaminar. Celular, 5G, Wi-Fi, essas luzes, televisão, micro-ondas, geladeira, tudo isso emitem ondas eletromagnéticas que fazem mal pra gente. Então, volta e meia, a gente precisa ali fazer um aterramento, né? A gente pode falar um pouco mais sobre essas práticas pra gente limpar daqui a pouco. Então, limpeza do terreno biológico, metais, parasitas, xenoestrógenos, porque hoje em dia a gente utiliza muita coisa química, produtos químicos, por exemplo, nós mulheres. É creme, é maquiagem, é luzes no cabelo, é esmalte. Tudo isso também, né, são contaminantes, que ao longo do tempo, né, eles têm um efeito cumulativo dentro do nosso corpo. Então, a gente também precisa, de vez em quando, limpar ou procurar opções mais limpas. Outra coisa também relacionada à limpeza do terreno biológico seria limpar de medicamentos. Hoje em dia, as pessoas, no geral, né, a gente está muito dependente de medicamento. E isso pode sobrecarregar o nosso fígado, né? Por exemplo, paracetamol. Tô com uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um remédio. Então, a gente precisa também começar a reduzir. Existem opções mais naturais que a natureza dá pra gente. Descobrir, de repente, de onde que vem vindo essa dor de cabeça, né? De onde que vem vindo? É uma desidratação? Porque muitas vezes essa dor de cabeça pode ser uma desidratação. A gente subestima o poder da água, né? A gente não toma água suficiente como a gente precisa tomar. Então, às vezes, é uma dor, é um alimento incompatível que a gente está consumindo, por exemplo. Pode também ser essa dor de cabeça. E a maioria das pessoas não buscam a causa, né? Buscam só sanar o problema imediato. Que é rapidez, né? Eu tô com uma dorzinha aqui, vou tomar um remedinho que vai passar. Aí, quando vê, já tá, às vezes, com uma doença um pouco mais grave. Então, a gente precisa parar um momento e olhar pra gente. Mas como que eu consigo fazer essa limpeza desse terreno? Como? Primeira coisa, limpando metais. Quelando, né? Quelar metais do corpo. Por exemplo, utilizando coentro, que é um bom quelante de metais. Né? Você pode fazer a tintura, você pode utilizar o coentro na comida. Mas não adianta utilizar uma vez ou outra. Eu tenho que utilizar sempre. Mas eu não gosto de coentro. Eu também não gosto de coentro na comida. O sabor dele não me agrada, eu acho muito forte. Então, eu utilizo na forma de chá, que eu consigo, né, tomar o chá dele, fazer a tintura, ou posso utilizar uma clorela, por exemplo, um carvão ativado. Então, existem várias técnicas naturais que a gente pode utilizar para a gente eliminar esses metais do nosso corpo, que tem várias doenças relacionadas que a gente não imagina, como Alzheimer, Parkinson, né, que podem ser também relacionadas a excesso de metais dentro do nosso corpo. E às vezes a gente nem se dá conta ao tanto que a gente está no nosso meio de tanto contaminação, né? A gente não se dá conta. Essa que é a verdade. E a hora que a gente vê já foi. Nossa, mas não tem por que eu estar com tal metal pesado alto. Não, mas tem, porque a maioria dos alimentos, principalmente se é fatores inflamatórios, embutidos, industrializados, contém, né? Exatamente. O meu doutorado a gente fez em análise de metais pesados, uma das linhas, né? Nós fizemos análise de 5 plantas, mas dentro do grupo que eu ainda faço parte, ele faz análise em ICP, de metais pesados. E aí a gente verificou em N situações metais pesados. Nos peixes, tem um doutorado que está sendo finalizado. Nas próprias plantas, dependendo da onde está essas plantas, na região de Maracaju, daqui. Eu não desenvolvo o trabalho, não desenvolvi o primeiro projeto do meu doutorado.
porque eu tinha acabado de ganhar meu gurizinho, e aí a gente teve que trocar, porque era totalmente inviável correr o estado inteiro fazendo as coletas de amostra. Mas as meninas que continuaram depois verificaram várias amostras. E houve um doutorado que foi feita a coleta nos rios, em 100 pontos diferentes no estado, que mostrou o índice de metal pesado. Então, a gente observa que hoje nós devemos cuidar a todo momento, tanto a qualidade da água, a qualidade do alimento, a origem desses alimentos. Isso. Que é extremamente delicado, né? A gente não é algo que a gente vê, né? Não, é invisível. Assim como a onda eletromagnética também, né? A gente não percebe. E isso vai acarretando a longo prazo os fatores patológicos, né? Então, isso é muito interessante, cada vez mais as pessoas estudarem e estarem um pouquinho mais atentas a estes pontos de vista, porque às vezes quem trabalha com isso, ou quem pesquisa, às vezes fica um pouco fora, assim, fala assim, não, você tá pirando. Não, eu falei, então tá bom. Eu escuto muito. Então, não é bem assim, porque ainda nós temos um início de um conhecimento para o nosso país, que ainda é um país subdesenvolvido, né? Que nós temos mais dificuldades na própria graduação, você já está dentro da busca do conhecimento científico, né? Então, é um pouco mais delicado que eu observo, assim, na rotina. Não sei se você percebe isso. Percebo. No seu dia a dia, a hora que você fala, não, impossível. Não, daí a hora que você vai devagarzinho explicando, tendo um processo de conscientização, que as pessoas vão se antenando. E uma coisa interessante que você falou que eu lembrei, sobre os peixes, sobre rios, né? Eu vou comentar rapidinho sobre o ômega 3, que está relacionado também com limpeza do terreno biológico. Porque muitas vezes não adianta a gente... eu quero suplementar. Suplementar, eu sou super a favor. Eu passo praticamente para todo mundo suplementação. Só que individualizado. Só que adianta dar uma suplementação para uma pessoa que está com o terreno biológico sujo? Ele não vai exercer a função que ele exerceria numa pessoa que está com o terreno biológico mais limpo, né? E falando do ômega 3, que é um excelente suplemento. A maioria deles, infelizmente, está contaminado com mercúrio. Então, às vezes, você vai tomar um ômega 3 ali para te fazer, né, para fazer bem para você, digamos assim, só que você acaba se contaminando com mercúrio. Então, por isso que é importante você também escolher algumas marcas com sabedoria. A origem, né? Saber a origem, de onde que está vindo aquilo ali. Porque eu vejo muito mesmo, ômega 3 com mercúrio. Então, a gente tem que saber escolher com sabedoria. Vou comprar qualquer um aqui que está barato. Não é bem assim. A qualidade do produto. A qualidade do produto, onde você vai comprar, a farmácia, a marca. Eu acho que sempre que é legal é procurar um profissional para estar te orientando. Melhor coisa. Porque do nada, assim, às vezes você está tomando errado. Porque nem todo mundo precisa de 3 gramas de ômega 3. Às vezes, dependendo do seu padrão alimentar, 1 grama é suficiente. Não, eu tenho uma doença mais séria. Daí a pessoa vai vendo conforme, né, a necessidade. Quando a gente fala dentro da naturopatia, a gente também fala bastante dessa relação de parasitas. Como que funciona essa questão de parasitas? Todo mundo tem, não tem? Olha, eu vou falar que 99% das pessoas têm parasitas. A gente acha que é uma coisa do passado, que hoje em dia não tem mais, mas não é isso que eu vejo na minha clínica, por exemplo, no meu dia a dia. Eu vejo que, eu vou falar agora, nunca atendi ninguém sem parasita. Nunca. Eu faço o exame de biorressonância e lá a gente consegue identificar que tem parasita ou não. Nunca encontrei até hoje ninguém que não tivesse, né, alguns parasitas no corpo. E isso é normal. É normal. O que não é normal é a gente ficar com esses parasitas e a gente não fazer uma desparasitação, no mínimo 3 vezes por ano. Tem gente que não faz há quantos anos uma desparasitação? Ontem eu atendi um rapaz que não fazia 9 anos uma desparasitação. Nossa! E hoje em dia, né, já tem muitos estudos que ligam os parasitas, né, as parasitoses, com doenças, como, por exemplo, diabetes, né? Eu posso falar do toxoplasma, que eu tive mais contato. Toxoplasmose, ele se espalha, né? Não só o toxoplasmose, mas vários parasitas, eles se espalham pelo corpo, eles não ficam só no intestino. Então, por exemplo, você vai fazer um exame de fezes para identificar se tem algum parasita ali. Você precisa, muitas vezes, de 10 amostras para você encontrar um
uma amostra com parasita. Então, a acurácia desse exame é muito baixa. Então, você fez uma amostra de exame lá de fezes, não deu. Eu não tenho parasita. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Então, você precisa fazer no mínimo 3 vezes por ano. Então, voltando para o toxoplasmose. Ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o olho. Né? Tem muitas doenças hoje em dia, né, oftalmológicas, que são causadas pelo toxoplasmose. Eu sou uma dessas que tinha. A minha visão, eu estava perdendo a visão desse olho. Até que eu descobri que era por conta de um toxoplasmose. Que eu falei, mas gente, geralmente a gente acha assim, né? Que é do gato. Nunca tive gato, como que eu vou ter? Mas você pega a toxoplasmose, muitas vezes, de um alimento mal cozido, de uma salada mal lavada, de uma fruta mal lavada. Tá ali. Às vezes, lá no campo, o gatinho, que é normal ter gato no campo, né? Passou ali, fez xixi, ali perto da plantação, a gente se contamina, porque não lava muito bem, não lava as mãos, muitas vezes, né? Então, é fácil a gente se contaminar. Então, é por isso que a gente precisa fazer uma desparasitação. Atendi uma pessoa que tinha convulsão e transtorno bipolar. Já fazia tratamento, já estava há muito tempo já fazendo tratamento com o psiquiatra. E aí ela me procurou, e aí eu, fazendo exame de biorressonância, descobri que ela tinha toxoplasmose. Aí eu não falei para ela, mas falei, olha, porque muitas vezes é difícil esse campo a gente relacionar. Falou assim, olha, pode ser por conta da toxoplasmose. Vamos tentar eliminar esse toxoplasma para ver se melhora os seus sintomas, né? E foi isso que a gente fez. Hoje em dia, até a irritabilidade dela melhorou. Então, a gente entrou com uma homeopatia para toxoplasmose e ela melhorou muito, muito, muito mesmo. A questão, principalmente, da irritabilidade dela. Então, assim, são vários parasitas, né? Eu posso citar aqui N parasitas que estão relacionados com doenças, como, por exemplo, Erythrema pancreaticum, é um parasita que fica no pâncreas e está muito relacionado com diabetes. Então, a gente precisa olhar mais para esse lado também, né? Não custa a gente fazer uma desparasitação, né? Só que eu gosto de utilizar muito mais as tinturas, chás, sementes, do que utilizar esses remédios alopáticos, por exemplo, como a Anita. Eu não indico muito, né, pela sobrecarga que ele causa no fígado, mas eu tenho bons resultados utilizando plantas, né? A fitoterapia. A fitoterapia ela também é uma base medicamentosa. Também é uma né? base medicamentosa. E muitas dos remédios que hoje alopatas, eles são extratos que vieram de plantas, né? Então Exatamente. a gente tem N aí, dentre elas a morfina, que hoje é utilizada em proporções que a gente sabe que são maiores, né? Me diz uma coisa, essa relação, por que a gente deve olhar a boca de uma pessoa? O que a boca ela pode transmitir pra gente? Eu olho a boca de 100% das pessoas que eu atendo. Eu não sou dentista, não estudei essa parte de odontologia, digamos assim, mas eu preciso entender de dente para eu entender do todo da pessoa. Que nem eu falei anteriormente sobre a medicina integrativa. Eu preciso olhar o ser humano como um todo e entender que se às vezes ela tem algum problema dentário, um foco, né, alguma infecção que a gente chama de campo interferente, isso pode estar prejudicando o restante do corpo dela. Então, cada dente do nosso corpo ele está ligado a um órgão. Então, eu preciso entender quais dentes estão relacionados. Se, por exemplo, ela tem uma endometriose, né? Eu vou já reparar nesses dentes aqui da frente, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou ver se ela tem, por exemplo, pessoas que utilizaram aparelho ortodôntico e usam aquelas contenções metálicas. Aquilo forma um campo interferente dentro da boca, né? Atrapalha o fluxo energético, rim, bexiga e aqui nos nossos órgãos sexuais também. Então, se eu vou entender se a pessoa utilizou aparelho, se ela tem essa contenção, eu já vou saber que ali ela tem um campo interferente que pode estar atrapalhando, por exemplo, o funcionamento do útero, dos ovários. Então, pode, não estou afirmando que está, mas pode estar. Então, eu faço alguns testes para saber se aquilo está atrapalhando o órgão dela, o órgão reprodutor da mulher. Então, eu preciso entender da boca, dos dentes, para entender como funciona o todo. Por exemplo, pessoas que têm amálgamas dentárias, aquelas restaurações que antigamente se utilizava muito, que é cinza, né? Que é prata, na verdade, né? É um prata.
Aquilo ali, cada vez que você abre e fecha a boca, as pessoas que têm essas restaurações, está soltando ali mercúrio na boca. Então, a pessoa que vai ter uma contaminação maior por mercúrio, né? Então, eu preciso entender o que esse mercúrio pode fazer na saúde dessa pessoa. Então, eu oriento, é possível fazer a retirada? Então, procure um dentista integrativo, procure um dentista funcional para fazer essa retirada, porque também não pode ser feita de qualquer maneira. Então, o meu papel como naturopata, eu enxergo que é esse, é entender como que o todo está relacionado. Como que todos os órgãos estão relacionados, para entender quem é essa pessoa que está ali na minha frente. Porque ela vai me trazer ali um sintoma. Mas eu tenho que tentar descobrir onde está a causa. E a raiz. E às vezes essa raiz está no dente. Ela está olhando para o útero. Eu tenho endometriose. Eu tenho ATP muito forte, eu tenho muita cólica, eu tenho meu fluxo menstrual intenso. Mas será que a raiz está no útero? A raiz não pode estar num canal que ela fez? Que é um dente morto? Que a maioria dos dentistas deixam na boca? É um dos únicos países do mundo que os dentistas deixam, né? Vamos falar de médico, né? Pessoas que... Um médico jamais deixaria um órgão morto dentro do nosso corpo. Por que os dentistas fazem isso? Né? Tô falando generalizando, né? Tem uns que não. Mas eles aprenderam assim na faculdade, né? Infelizmente. Mas tem muitos países que é proibido fazer canal. Canal é foco de contaminação, inflamação. Então, se a pessoa tem um canal, tem muitos estudos, né? Que relacionam canal com câncer de mama, dependendo do dente, né? Não estou generalizando todos os dentes. Dependendo do dente, pode estar relacionado. Tem vários estudos já que comprovaram que quando a pessoa tira o canal, o câncer regride. O que eu vejo bastante, até quando houve um tratamento do meu pai, a gente conseguiu que ele aceitasse, né, tudo, porque a hora que o médico explicou que todo o processo inflamatório dentário e poderia ir para o coração. Isso. E aí que você poderia gerar complicações muito maiores. Ele até na época deu uma exagerada, falando... Nossa, vai morrer dele. Ele falou, opa, morrer não dá agora. Falou, então vai ter que fazer. Vai ter que tratar. E aí, isso é muito legal, porque eu vejo que cada vez mais agora as pessoas estão despertando. Né? Claro que a gente ainda está engatinhando ainda. Mas acho que daqui a pouco a gente consegue, né? Equilibrar. Além do foco da boca, qual outros focos a gente tem que prestar bastante atenção? Olha, eu gosto de reparar que você, né, a pessoa observe a língua, né, se a língua tem, a hora que você acorda de manhã, tem muita saburra, ou é uma língua que está cheia de marcas de dente. Repare na cor da sua saburra, que é aquela camadinha que fica na língua. Repare que cor que ela tá muito espessa, ela tá pegajosa, ela tá amarela, ela tá branca, tem, né, essas marquinhas em volta. Então, eu falo assim, se observe. Eu gosto de olhar as mãos, eu gosto de olhar as unhas, cabelo. O cabelo também é um marcador de saúde. Porque uma parte representa o todo. Então, se eu tô vendo que uma unha tá ali com fungo, por exemplo, uma unha do pé tá com fungo, ou da mão, eu já vou olhar o intestino. Eu vou ver se pode ter algum foco ali de fungo, porque... Muitas vezes o fungo não vai estar ali, não vai estar só no dedão, por exemplo, da pessoa. Ela vai ter uma micose ali na unha. Mas qual que seria o foco desse fungo? Então, a gente olhar a parte que ela vai representar um todo. É isso que eu tomo muito cuidado sempre, olhar o todo da pessoa. Cabelo, língua, dente, as unhas. Muito legal. Muito legal. Olhar o todo, né? O integral da pessoa, cada vez mais. E hoje a gente tem uma fala muito grande que é que o sal faz mal. Isso faz mal? Não faz? Como é que tá isso daí? Sal é vida. O sal é vida, né? O sal, a verdade é que culparam o sal pelo que o açúcar e o carboidrato fizeram. O sal é nosso amigo. Desde que você saiba que tipo de sal você está utilizando. Esse sal comum que a gente chama sal de mesa, né, que é o sal refinado, aquele sal branco, que geralmente a gente encontra no supermercado, ali a gente tem só o cloreto de sódio, que é o que salga. Mas o sal verdadeiro mesmo,
O sal de verdade, que a gente fala que é o sal marinho, o sal integral, que ele pode ser marinho ou não, o sal integral, ele tá ali conservado mais ou menos 80 minerais que foram perdidos durante o refinamento do sal de cozinha. Lavagem, moagem, né, a extração, branqueamento, condicionamento. Olha, passa por mais ou menos 9 processos para o sal integral virar o sal refinado. Esse sal que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de utilizar ele. Porque ele não tem mais aqueles outros 80 minerais. Por exemplo, o sal naturalmente tem iodo. Só que durante o processo de refinamento, o iodo vai embora. Aí, pela legislação brasileira, a gente tem que acrescentar o iodo. Mas já tinha. Então, por que eu não uso logo um sal integral? Tem ferro, ó, o sal refinado, o sal de cozinha. Tem ferrocianeto de sódio. Tem tantos conservantes, porque ele passa por tantos processos físicos e químicos que ele acaba realmente, muitas vezes, tornando um vilão. E as pessoas falam, ele aumenta a pressão. Mas o que realmente a gente precisa olhar não é que o sal, ele aumenta a pressão. Ele pode reter um pouco mais de líquido, mas geralmente uma pessoa hipertensa, ela vai ter ali um quadro de resistência insulínica. Eu preciso olhar o quê, então? A quantidade de açúcar e carboidrato que aquela pessoa está consumindo. E não cortar o sal. O sal integral, se você utilizar ele com parcimônia e sabedoria, ele vai regular a tua pressão. Ele é um regulador de pressão. Eu tomo água com sal todos os dias. Como? O meu poder de hidratação das minhas células, eu potencializo com água com sal. Água morna ou água natural, ambiente? Temperatura ambiente. Você vai pegar 1 litro de água e vai colocar 1 colher de café, a colher de café menor que tem, de sal integral. Aqui no Brasil, a gente tem o sal de Mossoró. É o sal integral, é excelente. Tem gente que, eu quero o sal rosa. Mas o sal rosa, muitas vezes, ele tem falsificação. Então, você não sabe se você está comprando um sal de verdade ou não. Então, compra o sal de Mossoró. É um sal que é aqui do Brasil, vem do Rio Grande do Norte. É um sal excelente. Utilize esse sal de cozinha. E quando você for comprar o sal, olha a lista de ingredientes. Quando tiver lá conservante, ele pode ser um sal integral e ter conservantes. Tem que evitar. Evita. Compra um sal que seja só sal. Para você utilizar na sua cozinha, para você fazer os seus pratos, para você tomar também. Não sei se vocês já repararam nisso, mas quando você toma muita água, mais sede você tem. Não sei se vocês já repararam. Eu já reparei. Quanto mais água eu tenho, mais água eu tomo, mais sede eu vou ter. Porque eu vou eliminando aquilo. Então eu preciso colocar uma pitadinha de sal. Coloca uma pitadinha de sal na água, né? Coloca no copo uma pitadinha, ou faz que nem eu falei. 1 litro d'água para 1 colher de café de sal integral. E você toma durante o dia, né? Intercalando com a água normal, sem o sal. Isso vai... não estou prometendo que elimina as dores, né? Porque existem várias causas. Só que a hidratação, a gente subestima demais o poder de hidratação, né? Que o nosso corpo tem quando a gente toma uma água com sal, por exemplo. Uma dor de cabeça pode ser uma falta de água, dor no corpo, né? TPM, eu falo para quem tem TPM, toma água com sal. Você vai ver como que vai aliviar. É impressionante. Só que você precisa também ter um hábito de vida saudável. Sua alimentação, exercício físico. O sal, sozinho, ele não faz milagre. Mas a gente precisa repor. Mas é mais um complemento. É um complemento. E é um excelente complemento. É um excelente complemento. Perfeito, perfeito. Então, vamos comprar o sal de Mossoró e vamos colocar 1 colherzinha de café para 1 litro de água e ingerir alternando aí com água sem sal durante a rotina do dia a dia. Isso, perfeito. E algo que muita gente também fala é a questão do sol e vitamina D. 20 tá bom. O exame de 20 tá ótimo. 25 tá ótimo. Não, tá bom. Sendo que a gente sabe que hoje, cada vez mais dentro dos exames laboratoriais, aí a gente tem de 20 a 100, 60, e a gente tem uma variedade. Sol é tão prejudicial assim? Não, assim como o sol também é vida. Deus, ele é perfeito. E ele fez tudo perfeito. Ele fez a natureza perfeita. E tudo que a gente precisa está na natureza. Então, se eu te disser que existe uma pílula
capaz de auxiliar no tratamento de depressão, de câncer, de várias doenças autoimunes, né? É uma pílulazinha que é de graça e ela vem do sol. Ela vem do sol. Então a gente precisa não ter mais tanto medo do sol, porque antigamente existiam os solários, que as pessoas levavam os doentes para tomar sol, e o sol do meio-dia, né, que é o que geralmente os médicos dermatologistas falam para a gente fugir dele, evitar. Mas também não é pra gente ficar torrando no sol. É um sol, assim, a gente vai ficar, dependendo do tom da pele, mais ou menos de 10 a 20 minutos, né? Quanto mais clara a pessoa for, menos ela precisa ficar ali no sol. Então, a gente não precisa ter medo do sol. A gente precisa ser amiga do sol e saber usar ele com sabedoria. E o sol, ele é interessante, porque cada momento do dia, ele pode ter uma funcionalidade. Por exemplo, o sol, aquele solzinho de manhã, hora que a gente acorda, vamos falar 6h30, 7 horas da manhã. A gente precisa daquele sol para garantir uma produção de melatonina para a gente dormir à noite. Então, a nossa melatonina, que a gente vai produzir durante o sono, a madrugada ali, ela vai começar a ser produzida, digamos assim, vai ficar em estoque ali de manhã. Então, a gente tem que acordar de manhã, dar bom dia para o sol, olhar para o sol, não olhar diretamente, indiretamente, mas é coisa rápida. É para você mandar uma mensagem para sua glândula, aqui dentro a gente tem uma glândula chamada pineal. Ela vai ser ativada com a luz solar. Então, acorda de manhã, toma um solzinho, fala assim, hello, acordei, para o seu corpo ele já ajudar você a despertar, você ter ânimo de vencer mais um dia. Então, esse sol da manhã ele é extremamente importante, mas não é ele que vai garantir que você vá ter um nível ideal de vitamina D3. Esse sol de manhã é o sol que vai te ajudar a dormir melhor à noite. Porque o sol que você precisa para você produzir, o seu corpo produzir esse hormônio, porque na verdade ele é um hormônio, né? É o sol das 10 da manhã até as 14 horas da tarde. É nesse horário que você deve se expor ao sol. Você pode expor as mãos, os braços, virar de costas. Cada dia você varia onde você vai tomar. E uma coisa muito interessante, eu sou apaixonado por Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu sou apaixonado por Deus. Ele criou uma máquina perfeita. Aqui na nossa mão, a gente tem umas lâminas lúcidas, que é uma camada a mais de células. Quando a gente toma sol na palma das mãos, nesse horário que eu falei, das 10 às 14, a gente produz até 20 mil unidades de vitamina D. E você aí com medo de tomar 200 unidades ou 1.000 unidades, que é o que geralmente as pessoas tomam, né, por dia. Se a gente se expor ao sol, um pouquinho que for, aqui na mão, a gente vai produzir até 20 mil UI, 20 mil unidades internacionais, que é o que o nosso corpo produz. Então, eu tomo sol, eu fico assim, ó, tomando sol com as mãos viradas para cima. Porque aqui vai direto para o nosso cromossoma. Daqui vai direto. Então, experimente. Fica 5 minutinhos que ele começa a dar um comichãozinho, assim. Você não consegue ficar muito tempo. Então, fica 5 minutinhos ali que você... Eu indico muito o pé. O pé também. Eu indico muito o pé. Eu vi um estudo... oriental, japonês, onde mostrando todos os receptores nos pés. É incrível. Então, normalmente, como a gente tem várias discussões, dermato, não sei o quê, outro profissional, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pro pé? Só o pezinho, 5 minutos, tá ótimo. E aí a gente evita várias discussões desnecessárias para a rotina do dia a dia da gente. Porque normalmente, principalmente, quando a pessoa ela vem mais adoentada, ela já tem uma gama de profissionais que estão atendendo. E aí, em muitos momentos, nós não conseguimos ter uma congruência, né? Um equilíbrio entre as falas. E aí, a gente tem que ir para a direita, ir para a esquerda, para que nós consigamos que aquela pessoa chegue ao processo de equilíbrio, né? Perfeito. Daí, a gente consegue, sem discutir, sem inimizades. Vamos lá. E aí, a gente vai equilibrando na rotina do dia a dia, né? Porque senão também vira, nossa, uma coisinha, não pode tomar sol, é tumor. Não, calma, gente. Tem muita coisa aí que desenvolve também tumor, não só o sol. Alimentação, né?
Você como Alimentação, nutricionista, você sabe muito, muito melhor do que eu. E a gente tem hoje na alimentação os fatores tóxicos tremendos, principalmente quando você não come comida de verdade. Aí você tem a desbiose do intestino, e aí você pode suplementar o que for, você não consegue. Não consegue ter a absorção adequada, né? E o mundo da nutrição e da naturopatia, ela é totalmente interligada, muito, né? muito, Né? muito. Eu falo que nós somos o que nós comemos. Se você não comer direito, o comer, ele é uma afetividade familiar, ele é um convívio social, ele é tudo, né? Então a gente observa cada vez mais isso daí, né? E hoje, como que você se sente dentro desse... Você era economista, agora você naturopata. Como que você se sente nesse mundo agora? Eu sinto como se eu tivesse me encontrado. Eu seguindo realmente assim uma missão, sabe? E é algo que foi muito natural. Foi realmente me puxando aos poucos. Algo que eu nunca sonhei em fazer, mas é como se fosse um propósito. E isso foi... A vida foi me levando, né? Ou Deus foi abrindo os caminhos para isso. E quando eu vejo uma pessoa melhorar, eu vejo ela ter resultado, eu falo, é para isso que eu estudo tanto. É para isso. Porque primeiro é para mim, né? Para mim, para minha família. Então eu estudo porque eu quero me tornar uma pessoa cada vez mais saudável. E eu tô nesse caminho. Mas aí você não terminou de falar para nós, que nós ficamos na curiosidade. Daí você pegou e descobriu o que você tinha nos seus exames laboratoriais. Era principalmente a vitamina D. Por isso que eu falei que foi pela vitamina D que eu vim para esse mundo. Porque eu tava vitamina D de 11, era 11, depois subi para 14, um pouquinho, que é muito baixa. Então, o que me trouxe foi a vitamina D. Aí porque depois eu comecei, você equilibrou, daí ficou... Isso, aí eu comecei a ver, falei, não, peraí, essa suplementação um pouquinho aqui, de 1000 por dia, não vai fazer... Eu tava tomando e não subia, não aumentava. Aí eu fui entender, fui pesquisar, aí eu fui ver que também tem vitamina D na alimentação, mas ela não é ativa e eu preciso da luz solar para ativar a vitamina D2, por exemplo, para ela transformar em D3. E eu comecei a estudar, falei, gente, é isso. E também não é só tomar uma pílulazinha ali, tem que saber tomar a quantidade ideal, né? Porque às vezes tá tomando e não tá tomando na forma ativa, não tá tomando no horário que deveria tomar, porque ela é lipossolúvel. E às vezes os recipientes, às vezes a cápsula que você está tomando também não é legal para você. Então são várias questões que quando eu comecei a descobrir, minha cabeça fez assim, meio que explodiu. Falei, gente, é isso. E eu comecei a ver que eu tinha muita facilidade de aprender a estudar sobre isso. Coisa que não acontecia na economia. Eu tinha muita dificuldade. Eu lia as coisas assim, eu tinha que ler várias vezes para conseguir entender. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu falava, gente, tem alguma coisa comigo? Mas não era, porque não é o propósito. Agora, eu vou ler livros de vitamina D que eu gosto, por exemplo. Como se aquele conhecimento, é muito estranho isso, é como se aquele conhecimento estivesse dentro de mim, estivesse já. Eu precisava só ativar aquilo. Então eu leio, é como se eu já soubesse daquilo. Eu tenho uma facilidade de entendimento e de criar ligações neurais com coisas que eu já li antes. Eu falei, nossa, é isso. Aí eu começo a fazer interligações com outras coisas. Então eu tenho uma facilidade muito grande. Então eu sinto como se eu tivesse me encontrado realmente. Mas não que eu não utilizasse a economia. Utilizo. Uma vez economista, sempre economista. Uma vez a formação. E eu também utilizo no dia a dia. Até na hora de administrar também, né? A clínica, meu espaço. Então, eu também utilizo. Mas eu sou muito realizada mesmo, Perfeito. Com a naturopatia. E ainda, infelizmente, né? Tá pouco conhecido. Não é tão conhecido como eu gostaria que fosse. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a Europa. O curso que eu fiz foi em Portugal. Lá já está muito forte. Aqui no Brasil tem já algumas academias que tem o curso de naturopatia integrativa, mas está caminhando ainda. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo nosso trabalho, que o campo é muito grande, né? Sim. É bem grande. Sim. Né? Essa medicina natural. Então, eu percebo assim que as pessoas se encontram. E é o que eu falo para Deus, Deus, que as pessoas que precisam de mim e eu delas, que a gente se encontre, que a gente se esbarre, que encontre os caminhos.
Porque não adianta eu falar para uma pessoa de um tratamento natural, fitoterápico, se a pessoa não acredita naquilo, o tratamento não vai funcionar. Porque, primeiro de tudo, a pessoa precisa acreditar naquilo que eu estou falando para ela, no tratamento, tem que acreditar no tratamento. Para que ela possa fazer também. Para que possa fazer, senão ela não tem o engajamento necessário para aquilo. Então, eu sempre falo que peço isso para Deus, que as pessoas me encontrem e que eu encontre as pessoas que precisam também. Perfeito. Foi um prazer. Ai, o prazer foi meu. Gostei. Gente, eu conheço a Monique desde a nossa infância. E olha só como que o mundo dá voltas, né? Muitas voltas, muitas. Mas foi um prazer estar aqui conversando com você. Espero que todo mundo tenha gostado muito. Eu queria que você deixasse como que a gente te acha. Primeiro eu quero agradecer a Paula, porque ela é uma inspiração para mim, como pessoa, como profissional, principalmente. Né? Eu acompanho já o trabalho há muitos e muitos anos. Não imaginava que seríamos colegas um dia. E você é uma grande inspiração para mim. Obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo, de verdade. Então, como que me encontra? Eu tenho meu Instagram, que ali eu posto algumas coisas legais também, tenho um contato, né? Eu posto alguns vídeos, algumas dicas, que é Monique Barrueco, Barrueco com 2 R's, Barrueco. E também pode falar o telefone? Pode. 67 99809 3550 também pelo telefone. Aí, gente, quem quiser um tratamento naturopata, vamos entrar em contato. Muito obrigada. E nós finalizamos aqui nosso podcast Comer Bem Pode. Eu espero vocês na próxima semana conosco.